Olá, meus amigos do canal Pílulas do ECA. Meu nome é Giovanni Borges, estou conselheiro tutelar assim como você, sou um ator do Sistema de Garantias de Direitos do meu município e quero mais uma vez compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa conversar acerca de temas da infância e juventude. Hoje eu quero trabalhar a questão que tenho visto ser muito debatida nas redes sociais e que precisa de uma resposta. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós vamos falar da questão da possibilidade ou não do conselheiro tutelar dirigir o veículo do conselho tutelar ou mesmo executar outras funções dentro do próprio conselho. Bom, quando você participa do processo de escolha para ser conselheiro, você percebe que lá no Estatuto da Criança e Adolescente existem 3 pré-requisitos para serem adequados pela legislação municipal no que tange ao cargo, né? Ou seja, o conselheiro precisa residir no município, o conselheiro precisa ter mais de 21 anos, ele precisa ter idoneidade moral. Os municípios, pela sua capacidade legislativa, podem também acrescentar outros itens. Porém, muitos municípios exageram demais e inventam demais. Por exemplo, exigir carteira de habilitação, exigir diploma de computação. Isso às vezes ultrapassa alguns limites que fazem com que o conselheiro, após a sua posse, seja levado a trabalhar em desvio de função ou em acúmulo de cargo. O desvio de função se caracteriza como vamos supor, o conselheiro foi eleito para ser conselheiro, mas ele passa a ser motorista do conselho também. Ele passa a executar a função só de motorista. Aí ele entrou em desvio de função. E deixa a desejar nos casos, né? E o acúmulo de cargo? O acúmulo de cargo vai ser quando o conselheiro tutelar recebe um outro cargo. Por exemplo, ele é professor. Aí ele vai dar aula de noite e ser conselheiro de dia. Tá bom? Isso é acúmulo de cargo. Ambas as situações, seja de desvio de função ou de acúmulo de cargo, nosso entendimento, pelo aquilo que a gente levantou de informação, são vedados. Principalmente o acúmulo de cargo, que é vedado pela Constituição Federal. Tá? O artigo 37 da Constituição Federal estabelece o seguinte, eu vou ler para os amigos. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos. A compatibilidade de horário está vinculada a essas 3 possibilidades, tá bom? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e outro técnico científico, a 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, ou seja, os professores e os profissionais de saúde têm mais prerrogativa do que os demais cargos. E ainda no inciso 17 diz o seguinte, isso aqui é muito importante, a proibição de acumular cargos se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economias mistas, subsidiárias e sociedades controladas, direto ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, não se pode ter 2 cargos, funções ou empregos públicos. Só nas 3 exceções que eu disse. E aí o desvio de função, o conselheiro, ele está conselheiro e foi executando a outra função, né? Ela é vedada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então nós temos que ter muito cuidado, meus amigos, de não executar serviços além daquilo que você foi eleito e passou por um processo de seleção para executar. A confiança da sociedade em você foi para você cumprir a função de conselheiro, zelar por direitos de crianças e adolescentes. Tudo bem? E aí eu quero lembrar o seguinte: olha
a questão da responsabilidade civil. Aquele que der causa a algum dano, ele deve ressarcir a pessoa que causou, que recebeu esse dano. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Que aquele que dirige o carro do conselho e bate o carro, ou causa alguma avaria no carro, ou não cuida apropriadamente do carro, o que vai acontecer? Ele que vai ter que custear. Então, para que vocês, alguns de vocês, ou alguns colegas, para que pegar essa atribuição a mais? Para que pegar essa função a mais? Isso só vai ajudar a complicar sua própria vida, meus amigos. Então, não façam, não cumpram aquilo que você não tem que cumprir. Execute a função de conselheiro. Até porque, meus amigos, o conselho tutelar é um órgão que corrige outros órgãos ou o funcionamento de outros órgãos. Lá no artigo, já citei isso aqui em outros vídeos, lá no artigo 208, quando algum serviço está ineficaz, o conselho pode informar. Ainda mais quando for alguma ineficácia do seu próprio serviço. E aí a gente vai atrás do Ministério Público, do Poder Judiciário, para regularizar essas situações em que os conselhos não têm, né, carro, não tem secretária, não tem material, tudo isso vocês podem correr atrás dessa forma. Mas antes indico que se abra um diálogo com o Conselho de Direitos, que se abra um diálogo com a Prefeitura, que se abra um diálogo com as secretarias. Mas, se não for possível, leve às instâncias superiores. Tudo bem? Queria deixar aqui meu abraço para vocês e pedir mais uma vez, se inscrevam no canal, venha comigo, vamos debater, vamos dialogar, vamos trocar ideias e experiências acerca dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado, um abraço a todos. Até logo.